Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Como a gente combinou em sala, nós vamos fazer agora a correção da nossa prova B1 de métodos quantitativos. Vou tentar ser bem calmo e tranquilo nas explicações, né? Explicar de forma pausada e tentar deixar claro os pontos que a gente discutiu durante as aulas. E utilizem essa correção dessa forma. Tentem refazer os exercícios, tentem pausar o vídeo antes de ver a resolução, tentando fazer com que o exercício se torne uma forma de praticar também, pensando já na B2. Então vamos começar olhando a primeira questão da nossa prova. A primeira questão mostrava uma função f de x igual a 2x mais 6, e ele pedia para vocês avaliarem 4 assertivas. Então vamos analisar cada uma delas e verificar se elas são verdadeiras ou falsas. Então, olhando a função é uma função, deixa eu marcar com a canetinha, a função é uma função f de x igual a 2x mais 6. Aí a primeira pergunta que surge, essa é uma função de primeiro ou uma função de segundo grau? Como a gente viu em sala de aula, toda função que tem essa cara, f de x igual a ax mais b, onde a e b são números quaisquer, como o maior expoente de x é 1 nessa expressão, ela vai ser uma equação, uma função de primeiro grau. Por outro lado, se eu tivesse uma função f de x, ax ao quadrado mais bx mais c, e nesse caso o maior expoente do x é 2, ela vai ser uma função de segundo grau. Olhando para a função do exercício, f de x igual a 2x mais 6, vocês acham que era uma função do quê? De primeiro ou de segundo grau? Claro, o maior expoente da função é 1, então, portanto, ela é uma função de primeiro grau. Portanto, a 1 é falsa. Ok? Vamos olhar a 2. A função possui dois zeros ou duas raízes. A gente já viu que função de primeiro grau tem quantas raízes? No máximo, uma raiz. Um zero, no máximo. O máximo que eu vou conseguir encontrar. E uma função de segundo grau tem, no máximo, duas raízes. E aí a gente tem aqueles casos do delta, que define se tem nenhuma, uma ou duas raízes, que a gente viu também, a gente vai trabalhar daqui a pouco em alguns exercícios. Então, essa função, se ela é de primeiro grau, ela vai ter quantas raízes? No máximo, uma raiz. Portanto, a letra B também é falsa, porque ele diz que a função tem dois zeros. Letra C. O coeficiente angular de f de x é igual a 2. A gente viu que numa função de primeiro grau, esse número a, que fica na frente de x, ele tem um nome, coeficiente angular. E o b, que é o valor que fica sozinho, sem nenhum x próximo, ele é o coeficiente linear. Portanto, que número que está aqui fazendo o papel do a na minha função? 2. Então, o meu a é igual a 2. Portanto, o coeficiente angular da minha função é 2, o que é correto. Portanto, a terceira é verdadeira. Ok? E a quarta, f de x é uma função crescente. E aí a gente fez, né, para explicar de uma maneira mais fácil, o que a gente fez? A gente fez uma regrinha, né? A gente pega o x, coloca 2 pontos, calcula a função. Se o x aumenta e a função também aumenta, ela é crescente, se eles têm o mesmo comportamento. Se eles têm comportamentos inversos, ela vai ser decrescente. Então, vamos pegar dois casos, né? Vou pegar um x igual a 0 e um x igual a 1. Ah, professor, eu quero fazer com x igual a 10 e x igual a 20. Nenhum problema, não vai dar nenhuma diferença. Então, vamos calcular o f no ponto 0. Ele vai ser o quê? 2 vezes no lugar do x, eu vou substituir pelo 0. Mais 6. 2 vezes 0, 0, mais 6, 6. Vamos calcular agora a função no ponto 1. 2 vezes 1, mais 6.
2 vezes 1, 2, mais 6, 8. Então, notem, de 0 para 1 a função está o quê? Crescendo. E qual é o resultado que eu tenho, né, do aumento do x? O valor da função de x também cresce. Então, quando eu tenho os dois lados com comportamentos iguais, a minha função será crescente. Então, a letra D é verdadeira. Portanto, as corretas são apenas 3 e 4, a alternativa E de elefante. Tudo bem, gente? Então, essa primeira questão explora bastante os conceitos de função que nós trabalhamos ao longo do nosso primeiro bimestre. É uma questão muito boa para vocês revisarem esses tópicos e tentarem ajustar e tirarem qualquer dúvida. De qualquer forma, a gente vai continuar explorando isso nas próximas questões, tá bom? Até já. Continuamos daqui a pouco, próximo vídeo.